Galera do Papo CEO, mais um episódio aqui no Blockchain Rio 2023, onde a gente está falando muito sobre cripto, sobre várias outras informações relevantes para você entender como é que esse universo de Web3 está funcionando. E agora eu trouxe aqui João Pereira, que é Senior Specialist da Microsoft. João, obrigado aí por você ter topado o papo. Eu que agradeço, obrigado. É um prazer aqui ter nesse evento e um prazer falar aqui com vocês. Legal, João. Cara, quero explorar muito com você aqui um pouco de como a Microsoft e vocês, de uma forma geral, têm ajudado a trabalhar um pouco desse ambiente Web3, principalmente agora que a gente está no momento de Drex, que é o que mais está sendo dito aí, e vocês são um player relevante aí nesse momento de movimentação. Então eu queria que a gente começasse falando aqui sobre o papel da Microsoft nesse momento onde o Drex está sendo criado. Perfeito, meu amigo. O Drex, na verdade, começou antes, né? O pré-piloto que eu chamo aqui do Drex foi durante o Lift Challenge. A Fenasbac, ela é um braço de inovação dentro do Banco Central e esse piloto começou lá. Então, o Banco Central ele selecionou algumas entidades, por exemplo, nós entramos com a Visa, com a AgroToken, com a Sinqia, para fazer um pré-piloto. E aí começou a se provar que uma moeda, né, que é esse Drex, seria uma plataforma ou uma extensão da moeda fiduciária que tem hoje no Brasil, que é o real. Sim. A partir daí nós vamos ter uma moeda digital e aí nós vamos conseguir fazer uma emissão, algum tipo de trocas e assim por diante. Então a Microsoft começou desde o piloto, né, juntamente ali com o Banco Central e com a Fenasbac, e agora nós estamos apoiando 6 consórcios dentro do piloto. Então dentro do piloto são 16 entidades. Então, eu não posso nem falar número de bancos, por quê? Dentro da BBC, por exemplo, que é uma das entidades que estão no piloto do Banco Central, são 17 bancos, somente dentro. Na verdade, são 17 instituições financeiras. Aí tem o Bradesco, tem Caixa, tem Elo, tem ABC, tem Banco Inter e aí a BBC, além da B3, né? O Banco B3 entrou ali junto com a B3 Digitas para participar do piloto. Então, além disso, tô contando um pouco da história aqui da Microsoft, que não vende só o Windows, né? Deixar bem claro para todo mundo aí, que nós estamos aí embarcados no mundo de tokenização. Então, esse mundo mais DeFi, né? Um mundo mais... Esse back-end Web3 está bem correlacionado aí com a Microsoft. Nós temos um centro de pesquisa em Seattle, em Washington, não, na verdade. E aí, isso está começando a ter uma capilaridade mundial. Porque centro de pesquisa para a tokenização, para DeFi. Tem uma área dentro do centro de pesquisa que é só para a área de Web3, DeFi, carteira, identidade digital, digital wallet, assim por diante. E CBDC. Caramba. Temos uma pequena equipe interna que está em Washington. Vamos dizer assim, eu represento essa equipe aqui no Brasil para poder fazer essa capilaridade. Por exemplo, eu tenho falado com o Banco Central de Trinidade e Tobago, Colômbia. Um mês atrás eu falei com o Banco Central da Nigéria. Já falei com o Banco Noruega e o último piloto que nós fizemos, entregamos o report, foi com o Banco Central da Austrália. Então a Microsoft, vamos dizer assim, é o famoso, está envolvido até o último fio de cabelo em termos de CBDC, que aí é uma moeda regulada, é uma moeda emitida pelo Banco Central. Explica o que é CBDC para a galera escutar. Boa. Então, são esse acrônimo, né, de Central Bank Digital Currency, então é uma moeda emitida pelo Banco Central, só que aí tem vários modelos de moeda. Vários que eu digo, tem no mínimo 3. Certo. Tem aqui a de atacado, né, a famosa Wholesale CBDC, que aí o Banco Central emite somente até os bancos. Isso é bem comum aqui no Brasil. A moeda fiduciária, o real, ele já chega dessa maneira aqui hoje, só que não é digital. Certo. Existe o retail, né, que é o de varejo. Por exemplo, na Nigéria, é uma moeda central emitida e chega na mão do cidadão diretamente por uma carteira digital. E tem a combinação deles. Por exemplo, que está sendo praticado aqui no Brasil, por exemplo, é esse ledger unificado. Então eu tenho atacado, eu tenho varejo e eu tenho também toda uma parte de ativos digitais tokenizados que podem entrar nesse ecossistema. Então, o Brasil está sendo extremamente pioneiro nesse processo. E é o que eu gosto de reforçar para todo mundo. Dentro do BIS, que é o Banco Central dos Bancos Centrais, foi criado um capítulo à parte só para falar do Brasil. Que legal. Isso é sensacional. E tem vários outros bancos centrais esperando o piloto terminar do Brasil para tentar replicar, no mínimo, aqui na América Latina. Então, para mim, isso é, vamos dizer assim, orgulho de ser brasileiro nesse momento.
E o Banco Central realmente está no ritmo de inovação. Pix, Open Bank, Open Insurance, né? Obviamente não é do Banco Central, mas está no mesmo ritmo ali com a SUSEP e agora com o Drex. Então, eu acho que esse ritmo que a Microsoft está apoiando e tem acelerado em várias partes do mundo, e sou muito feliz aqui de estar participando dessa inovação tecnológica aqui no Brasil. Cara, golaço. Um ponto que eu acho que gera muita dúvida ainda é como vai funcionar essa estrutura de uma forma geral para empresas, né? Falando para o empresário que está escutando a gente, o que você acha que vai mudar na vida do empresário com essa estrutura do real? Boa pergunta. Eu gosto muito de fazer a diferenciação entre o PF e o PJ aqui no Brasil. Sim. O PF, no primeiro momento, ele não vai ver tanta diferença. Eu, João, Maria, talvez não. O empresário vai ter uma facilidade de ter acesso a essa plataforma, acho que de maneira mais curta, né? Pensando aí nesse curto prazo. Então vamos lá, a moeda lançada ali em janeiro de 2025. Sim. Em curto prazo, o Drex, o que ele vai trazer? Liquidez para algumas possibilidades. Por exemplo, tokenização de fundo imobiliário, tokenização de recebíveis. São itens que hoje já são praticados, né? Para você tentar ter uma volatilidade ali, uma venda, por exemplo, de algum tipo de fundo. Se ele estiver tokenizado, vai poder facilitar, por exemplo, um leilão fora do país. Sim. É isso que são alguns pontos aí que podem ser praticados ou explorados. A questão de recebíveis. Recebível de boleto, de cartão de crédito, dívida, precatórios. Então, quando você entra no mundo do Drex, é um mundo fechado, regulado, mas se você conecta, por exemplo, um mundo de plataformas de tokenização, você começa a tornar aquele ambiente líquido. Se eu troco por algo não fungível por algo fungível, eu torno aquilo líquido. Se eu tenho um lastro de um ativo, de um imóvel, e aí vale ressaltar, hoje ainda não existe regulação para fazer tokenização de uma casa, de um apartamento ou de um carro. Porém, na verdade, o Brasil inteiro está esperando que a CVM, junto com o Banco Central, até o final de 2024, já tenha uma regulação para apoiar a PF, PJ. E aí você ter vários itens, não somente dívida, fundo imobiliário e mas itens reais. Tokenizar um celular. Imagine que um banco ou uma entidade de pagamento poderia oferecer nanocrédito baseado na tokenização do celular. São possibilidades. Se eu trago desse mundo não fungível para o mundo fungível, eu transformo em moeda fiduciária, eu quiser. Posso dar um exemplo bastante do agronegócio, que é um PJ, são grandes PJs, né? Pequenas e médias empresas agrícolas aqui do Brasil, é tokenização dos recebíveis de commodities agrícolas. Então esse é um item bem interessante, e o Brasil é um grande produtor aí, do mundo agropecuário, né? Eu falo agropecuário porque eu envolveria o boi aqui também, Sim. que é factível de ser tokenizado. Somente ou o boi, desde o nascimento até o corte, né? Ou até mesmo somente a tokenizar parte daquele boi gordo. Então, várias possibilidades de como se ganhar dinheiro, e aí eu não estou falando do PF, estou falando do PJ, do grande fazendeiro, do grande agropecuarista aqui no Brasil. E você imagina que nesse momento, apesar da gente estar em um momento de sandbox, em um momento de avaliação junto com o Banco Central e todos vocês, principalmente os grandes bancos e, claro, incluindo a Microsoft, existe alguma ação que as empresas já deveriam se antecipar ou que elas já deveriam esperar dentro do seu planejamento estratégico, dentro dos seus OKRs, para quando a gente tiver uma estrutura um pouco mais Sem dúvida, direcionada com o Drex? Dentro do piloto, tem toda uma limitação em termos dos contratos inteligentes que vão reger esse processo de tokenização. Fora daquele escopo do piloto, o que nós temos? Um sandbox que eu estou testando várias outras possibilidades. Por isso que hoje... Você testando a Microsoft. Na verdade, a Microsoft entrega a plataforma e nós estamos trabalhando com os bancos para quê? Para criar, por exemplo, testes de tokenização de celular. É uma possibilidade. Teste de tokenização do saldo da conta, fidelização. Então, imagine que eu esteja em algum momento, eu queira trocar aquele saldo de conta normal, né, R$10, eu tenho um plano ali de mensal de conta de telefone. Sim. Se eu conseguir fazer uma troca por moeda fiduciária, eu compro o que eu quiser.
Vamos trazer isso para uma empresa. Se uma empresa estiver conectada num banco que está fazendo o teste do piloto aqui do Real Digital, ele pode fazer testes com outras possibilidades. Por exemplo, tokenização de renda fixa, tokenização de recebíveis, já tem uma diretriz da CVM para como se pode executar isso. Então, esse teste paralelo, principalmente por absorção de conhecimento, é extremamente importante para as empresas. No mínimo, entender as possibilidades. Como que eu consigo monetizar um token de renda fixa? Como que eu consigo tokenizar uma CCB, um CRA, um CRI, um CPR digital e assim por diante? Então, testar é extremamente importante. Existe algum sandbox da CVM, tá? E alguns sandbox estão sendo testados realmente dentro dos bancos. E aí sim que a imaginação abre para qualquer tipo de tokenização. Eu gosto sempre de lembrar que tudo é factível de ser tokenizado, mas sem regulação ou regulamentação, nada vai poder sair do papel, da imaginação. Cara, muito, muito legal esse overview, principalmente levando em consideração que existem empresas... Na verdade, toda empresa, obviamente, ela atua com dinheiro. Então, evidentemente, que quando a gente tiver o Real Digital e toda essa estrutura disponível no Brasil, a gente vai ter que operar de alguma forma com isso, porque o mercado automaticamente vai pressionar as empresas a terem aberturas nesse sentido. Exatamente. E aí eu acho que, na verdade, o grande medo que vem surgindo nos empresários é como eu dou o primeiro passo para entender isso, sabe? Para começar a fazer alguma coisa aqui dentro. Eu acho que o que mais a gente vê sendo comentado, o que eu mais recebo direct no Instagram tá, beleza, tem o Real Digital. Como isso me impacta, eu acho que a gente falou. E como é que eu dou o primeiro passo para entender o que eu preciso fazer aqui dentro? Sei lá, as pessoas não sabem. Você citou aí um caso de uma conta, né? De repente de eu conseguir tokenizar ali meu celular, fazer isso. Cara, isso é uma boa diretriz, mas que primeiro passo esse dono de empresa poderia dar para já conseguir estar pelo menos envolvido ou preparado para o Drex? Existe um fluxo de passagem de conhecimento de tecnologia para a área de negócios, mas eu tenho trabalhado muito mais da área de negócios para dentro da tecnologia. Cara, eu sei que isso é possível, eu quero que isso seja executável. Entender as possibilidades, eu acho que aí é conhecimento, principalmente na parte regulatória. Certo. Hoje, dentro da CVM, que aqui é um regulador aqui de imobiliários aqui no Brasil, tokenização de imóveis ainda não é possível, ainda não é factível ou execuível. Porém, você pode tokenizar a documentação do projeto daquele imóvel. Então, a primeira coisa que precisa ser determinada dentro de uma empresa é qual vai ser a fonte de conhecimento. O Banco Central ele tem sido muito forte assim, na passagem de conhecimento e possibilidades. Empresas como a Microsoft, por exemplo, nós temos colocado várias possibilidades. Por exemplo, projetos imobiliários são factíveis de ser tokenizados e rentabilizados. Fundos de investimento, por exemplo, para a construção de um shopping. Eu posso tokenizar aquela área, enquanto está em processo de construção, eu posso monetizar aquele dinheiro. E depois disso, se aquele imóvel, por exemplo, tiver uma pegada ESG, aquele crédito de carbono que está sendo não emitido, eu posso vender e tokenizar aquela produção. Eu tenho trabalhado em muitos bancos e shoppings que acontece que eles compram créditos de carbonos. Legal. Para quê? Para poder sair uma maneira de monetizar. Cara, se eu tô com equipamentos dentro da minha construção e aí entra um pouco no escopo 4 do ESG, tá? Que aí você gera esses green tokens, esses créditos de carbono que eu posso fazer uma tokenização para fora do país, por exemplo. Só aqui já falamos de várias possibilidades. Tokenização de precatório, tokenização de debentures, tokenização de crédito e de dívida já são projetos assim factíveis. Então, na verdade, cada empresa vai ter que montar a sua estratégia. Tecnologia pode trazer, se nós entrarmos somente com viés de tecnologia, a complexidade vai de 0 a 1000 muito rapidamente. Agora, se vem da área de negócio, como é que eu vou ganhar dinheiro tokenizando, fornecendo mais crédito ou oferecendo mais empréstimos, nanocrédito, crédito, assim por diante? Aí a brincadeira começa a ficar diferente. E aí eu te faço essa pergunta: por que o empresário
Vou fazer perguntas bem abertas aqui, tá? Eu, inclusive, já imagino a resposta, mas para a gente conseguir explorar isso. Por que o empresário deveria, por exemplo, tokenizar um imóvel, por exemplo? O que ele ganha com isso? Boa. Essa é uma pergunta interessante, mas é o seguinte. Imagine que nós vamos tokenizar essa mesa. Tá. Eu vou dar um exemplo bem... Nós vamos sair da mesa e vamos chegar no imóvel. Boa. Imagine que eu quero tokenizar eles chamam de RWA, tá? Que é Real World Assets. Uhum. Se eu tenho um imóvel, se eu tenho uma casa... por exemplo, hoje tem algumas empresas que já tokenizam imóveis e aquele token ele entra num leilão que pode ser comprado por fora do país. Voltar no exemplo do boi. O boi se movimenta. Isso é um problema. Como é que eu faço isso de um tracking de um boi? Como é que eu garanto para o cara da China que quer comprar aquele token daquele boi da época de engorda? Como é que eu realmente provo aquilo? Então, a partir de um monitoramento, a partir de um tracking, a partir de toda essa, vamos dizer assim, auditabilidade, se aquele ativo realmente existe, eu posso ter uma oscilação. Se eu fizer um monitoramento desse boi, colocar isso dentro de tokenizar um boi, colocar numa rede blockchain, que todo mundo confia, esse boi não pode passar de 55 para 80? É uma boa probabilidade. Se eu provo que... Eu vou dar um exemplo aqui de uma empresa chamada Codo Assets, que ela tokenizou um apartamento na Faria Lima, lá em São Paulo, só que o token está onde? Qual que é a custódia do token? Bahamas. Por quê? Porque aqui no Brasil ainda não pode estar. Mas o projeto poderia estar. Num futuro próximo, que todo mundo pensa que vai ser, vamos dizer assim, regulamentado, esse token pode ser custodiado aqui dentro do Brasil. Mas esse token, de novo, entra naquela oscilação, é igual um estoque, uma ação e assim por diante. Sim. A gente falou uma coisa interessante aqui. A gente falou sobre internacionalização. De você conseguir, através do blockchain e de tokenizar os itens, a gente conseguir internacionalizar e estar mais exposto ao mercado mundial. Então, isso para as empresas é muito relevante. Que outros benefícios você acredita que também o empresário deveria se preocupar ou deveria se atentar que esse mundo vai trazer para ele? O mundo internacional, além do local, eu estou sendo procurado por várias empresas exatamente o que você acabou de comentar, a internacionalização. O mercado local já tem o conhecimento, só que eles querem tentar diminuir a burocracia, mas sem sair do fluxo, por exemplo, de uma Receita Federal, todo o trâmite regulamentado. E aí, qual que é o ponto? Se eu consigo atrair facilidade, por exemplo, para compradores chineses, vou até dar um exemplo de um minério de ferro, que vocês até vão saber de empresa que eu estou falando, até mesmo de pesca, tá? Estou trabalhando, por exemplo, de uma empresa de pesca no Peru. Eles querem tokenizar 1 tonelada de peixe. Quando chega na China, chegou 1.1. Aqueles 100 quilos, se aquele processo, se aquela produção estiver tokenizada, eu consigo, inclusive, fazer aquela swap exatamente com as pessoas que estão ali no porto. 1 tonelada já está fechada, mas eu perdi 100 quilos. A partir dessa tokenização, de novo, é internacional. Eu tenho uma moeda DREX que pode ser trocada por uma moeda local na China. Por exemplo, dentro do piloto aqui, no sandbox, fora do piloto, qual que são as ideias que nós estamos pensando? Pegar parte da moeda de algum ativo tokenizado e trocar para o E-Naira na Nigéria. Aí já é um primeiro processo. Eu consegui provar que eu consigo fazer swap, a partir daí eu crio um leilão daquele NFT, aí pode entrar Nigéria, China, Rússia, Austrália e qualquer outro dentro daquele leilão. Você me citou um caso interessante. Você falou, por exemplo, da tonelada de peixe, que quando chegou lá na China veio faltando 100... Ou sobrou 100. Ou sobrou 100. Tokenizando isso, o meu benefício é porque quando chegar lá, eu consigo automaticamente regular isso pelo token, né? Exatamente. Aí você vai ter aquele lastro daquela troca no ambiente, vamos dizer assim, entre CBDCs. Aí eu poderia trocar para um IEM e trocando, por exemplo, para aquele token daquele, vamos dizer assim, daquele lastro que eu tenho. Então, em vez de eu ganhar só 1 tonelada que foi definido, né, em contrato, o que eu fiz? Eu estou, vamos dizer assim, pegando toda a produção. Eu vou pegar aquelas 100 quilos e também vou monetizar em cima daquele peixe. Uma perda pode se transformar, por exemplo, num ganho a partir de um tokenizado.
Opa, calma aí, vamos Essa é lá. uma possibilidade interessante. Vamos lá. Explica como isso, cara. Como uma perda vai virar É que na verdade aqueles 100 quilos, o pessoal ia pegar, ia vender localmente ali e não ia ter o tracking daquilo. Se eu tenho aquele token, eu falo, olha, essa produção aqui, ela vai ter que ser trocada a partir de um fluxo regulamentado ou regulado. Então, isso eu começo a falar de um processo chamado de PVP, que é pagamento versus pagamento. Eu estou falando do peixe, estou falando do minério de ferro, mas também pode ser um fundo imobiliário, que é exatamente alguns bancos estão me procurando. De novo, se você tem um motor que funciona entre países, eu consigo tokenizar alguma coisa aqui e provar que isso existe, que tem valor e quem está do lado de lá consegue comprar. É diferente do peixe que realmente está chegando ali, é um real world asset, né? Então realmente a pessoa consegue fazer a troca ali, o swap automático. Mas o que é o ponto? Eu estou saindo de uma moeda regulada e indo para uma moeda regulada. Isso que facilita, tá? Mas, agora vamos tocar no ponto interessante. Imagine que eu tenho esse token e eu possa trocar, por exemplo, por tokens daquele país. Um determinado banco, aí não o banco central, poderia fazer swap. Aí eu estou saindo de um mundo quase CEF para um mundo DEF. Assim como é hoje, tá? Algumas empresas oferecem como serviço o quê? A troca ou compra de Bitcoin utilizando o Pix como moeda fiduciária. Sim. Então, essa ponte entre o mundo CEF e DEF, o banco ele tem papel principal. Então, o banco poderia oferecer isso, que tem uma conta internacional. E falando rapidamente sobre a Microsoft aqui, hoje a Microsoft está desenvolvendo exatamente o que dentro disso? Ela está dando a tecnologia, ela está dando consultoria, ela está oferecendo, ela está dando infra. O que ela está, como ela está inserida dentro desse meio? Porque a Microsoft enfim, é a Microsoft, né? Não tem muito o que dizer. Então, assim, eu acho que ela pode oferecer qualquer coisa dentro disso, mas exatamente o que a Microsoft está se posicionando. Bom ponto, tá? Não é nem questão de arrogância, é a mesma capilaridade do que a Microsoft pode oferecer. Tem a infra, máquina virtual, container, o básico ali da infra, para você subir um ambiente de Bezo, Hyperledger, por exemplo. Tem a parte da consultoria, aí entra o João. Então, qual que é o meu trabalho hoje? Eu leio a regulação, transformo em tecnologia e crio soluções para bancos, seguradoras, AB3, qualquer um. Esse é um pouco do papel que a Microsoft faz. Então eu pego muito o que está sendo desenvolvido, às vezes até mesmo na área de pesquisa da Microsoft, e tento já criar uma solução aqui, por exemplo, para o Brasil. Então hoje nos pilotos nós estamos trabalhando em várias áreas. Criar modelos de negócios, cruzar com a regulação e aí sim oferecer alguma coisa para aumentar o NPS das entidades financeiras. Esse é um pouco do trabalho. Então nós estamos oferecendo modelo de negócios, plataforma, suporte, e aí também toda a parte de suporte, toda a parte de blockchain, Web3, DeFi, assim. Consultoria, né? Consultoria. Legal. E hoje, quando vocês falam de suporte infra, as pessoas olham da seguinte temática. Ué, mas blockchain não é o mercado aberto? Como é que a Microsoft está inserida nisso? Então, um ponto que a Microsoft desenvolveu, por isso que a Microsoft ela entra em vários pontos, né? Até mesmo no desenvolvimento do contrato inteligente, nós estamos utilizando agora o OpenAI. Para quê? Para facilitar a vida do desenvolvedor. A Microsoft desenvolveu seu próprio DLT. No piloto da Austrália, por exemplo, o que nós fizemos? O que é DLT antes de tudo? Perdão, é Distributed Ledger Technology. Eu gosto de fazer a brincadeira. Todo blockchain é um DLT, mas em todo DLT é um blockchain. Tá, tem uma brincadeira dessa. Então, frita a cabeça do pessoal agora. Hoje, por exemplo, o Bezo, que é o Hyperledger que o Banco Central definiu, você tem um ambiente distribuído e você tem um livro-razão, que aí é o conceito do Ledger, onde você vai fazer todo esse store dessas informações. Por exemplo, vou transferir um Drex para você, essa transação vai estar nesse ambiente distribuído, onde todos os bancos vão estar conectados. Por isso que o PJ do Brasil vai ter que ter um banco para poder se usufruir de um Drex, assim como é feito hoje o Real e assim por diante. Sim. Então, esse é um ponto interessante. Você precisa ter uma conta bancária para você se usufruir do Drex. Perfeito. Então, nessa rede distribuída, eu vou poder transacionar, e exatamente a fase do piloto que nós estamos ajudando os bancos e o Banco Central é colocando possibilidades de manter o ambiente privado. Então, informações como CPF, valor de transação,
tem que manter a privacidade, porque daí já entra a parte da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil. Então são vários itens que estão embarcando ali dentro. Mas vocês têm uma DLT? Temos também uma DLT que nós oferecemos para o Banco Central, mas, de novo, poderia estar acoplado ao que o Banco Central definiu. Esse piloto da Austrália, esse DLT que nós desenvolvemos... Qual o nome? Confidential Consortium Framework. Legal. Mas simplificando é o CCF. Tá, O CCF foi desenvolvido baseado em criptação em hardware e o pessoal da Austrália gostou ali como uma Layer 2, onde as contrapartes, banco A, banco B, eles podem tokenizar suas dívidas e seus títulos de dívidas e colocar nessa rede. E aí, como você confia nessa rede, ele, vamos dizer assim, mitiga os riscos das contrapartes. Então, isso é uma camada, vamos dizer assim, interbancária que pode influenciar de maneira positiva todo o ecossistema. Isso que é legal. Você tem uma camada central, é segura, é protegida, inclusive, contra ataques de computação quântica. E aí você consegue manter, cara, essa rede aqui é segura, o Banco Central está fornecendo alguma coisa que eu posso confiar, né? Entendi. Cara, bastante coisa para fritar a cabeça, né? Muita. Mas o que é interessante ver é como a Microsoft também está se posicionando. Então, quer dizer, você já tem uma DLT, vocês já conseguem fazer todo o processo de passagem de informação, né? E imagino que vocês também, processo de smart contract tokenização, aí isso é piece of cake. Se vocês estão fazendo DLT, vocês estão... Isso daí é mole. Mas aí sabe o que nós usamos bastante? Parceiros. Por exemplo, a Fireblocks é um parceiraço da Microsoft. Então tem aquela carteira digital, tem aquela carteira que é bem protegida, não quero usar os termos aqui, mas parece às vezes até heresia palavrão, né? Falar MPC. O que eu pego? Na verdade, quando se fala em proteger um ativo digital, na verdade eu tenho que proteger a chave. Sim. Só que o ativo ele vai estar ali no DLT. Quando eu coloco um ambiente onde a chave está protegida, eu passo uma confiança para outra parte. Sim. Então, o conceito de Multi-Party Computation, que é esse parceiro da Fireblocks, nós fragmentamos a chave privada e colocamos em várias partes. Caramba! Aí, por isso que eu não quero ir já para uma página 2 disso, mas esse é o conceito. Eu falo que o ambiente inteiro do Drex precisa estar seguro. Desde o nó do Banco Central até a carteira que está na mão do cliente. Sim. Ou a carteira da carteira, e aí vai, tá? Então, a Microsoft está apoiando em várias áreas, tá? Então, esse que é um pouco do trabalho que nós estamos fazendo, tá? Cara, legal, assim, papo muito 10. Espero que vocês continuem fazendo isso, João. Te agradeço demais pelo papo, por você ter dado essa palhinha aqui no Blockchain Rio 2023, no Papo de CEO, que cá estamos. Queria que a gente terminasse você dando algum recado para os empresários que precisam estar antenados, de repente, onde eles conseguem estar consumindo esse conteúdo para saber o que eles precisam fazer. Eu lembrei de um caso aqui que é bem focado no PJ. Uma rede hoteleira me chamou para ver que possibilidades, e uma companhia aérea também me chamou para ver possibilidades do Drex dentro do ecossistema. Então, a questão é pioneirismo. Enquanto não tem regulamentação, testem. Ou provem que aquele conceito, você pode criar um loop fechado. Quem fez isso? Mercado Livre. Criou sua própria moeda interna e aquela moeda só funciona dentro do seu próprio ecossistema. Uma rede hoteleira gigantesca, o que ela pode fazer? Cria uma moeda interna e começa a entender como é que é esse ecossistema interno, porque em breve vai chegar uma moeda fiduciária para acoplar aqui nesse ecossistema. Então, caso de uso é o que mais tem. Tokenizar um quarto, tokenizar uma viagem, tokenizar um assento de um avião é possível e vai ser trazido uma liquidez aí o mais breve possível. Golaço, cara. Pessoal do Papo de CEO, esse foi mais um assunto papo cabeça para você que precisa entender sobre blockchain, criptoativos, tokenização ou smart contracts. Estou trazendo muito conteúdo daqui do evento porque, veja, não tem mais volta. O Web3 já é uma realidade. Eu sei que parece um monte de informação, mas se você não entender isso de uma vez por todas, você vai ficar para trás. É um favor que eu tô te fazendo, meu amigo. Entendeu? Então, se liga na gente. Queria finalizar, João, te dando um presente, que é a camiseta da Minimal, nosso patrocinador aqui. Top, valeu. Uma camiseta com... Cara, não tem outra palavra, é foda. Eles conseguiram fazer a melhor camiseta que eu já vi.
não perde cor, não desbota, não dá bolinha. É feita com algodão pima, altíssima qualidade. Espero que você curta, viu? Obrigado, velho. Valeu a oportunidade. Obrigado mesmo. Valeu. Valeu. Tamo junto, pessoal. Valeu.